História que vem despertando muito interesse. A casa suspeita de ter escondido o corpo do escoteiro Marco Aurélio Simon, desaparecido há quase 40 anos, foi alvo de uma minuciosa investigação esta semana. O Domingo Espetacular acompanhou o trabalho de escavação no piso dessa casa. Peritos usaram detectores de metais e até um ultrassom super inteligente capaz de vasculhar partes profundas do solo da montanha, onde o escoteiro desapareceu. Buracos escavados no piso da casa. Equipamentos em busca de resposta para uma pergunta que já dura 36 anos. O que aconteceu com o escoteiro Marco Aurélio? União dos Escoteiros do Brasil, né? Sempre alerta. Uma história cheia de reviravoltas e mistério que tira o sono da família do adolescente desaparecido e dos parentes do guia de turismo Afonso Xavier, morto no final dos anos 90. Caiu uma bomba em cima da família. Marco Aurélio desapareceu em 1985 no Pico dos Marins. Além dele, faziam parte do grupo de escoteiros o líder do grupo, Juan Bernabeu, e os adolescentes Ricardo, Osvaldo e Ramatiz, todos com 15 anos. Durante a escalada, Osvaldo machucou o joelho e Juan, o líder do grupo de escoteiros, ordenou que Marco Aurélio descesse a montanha sozinho para pedir socorro nessa casa que pertencia ao seu Afonso, na época guia de turismo. O inquérito que apurava o sumiço do escoteiro, encerrado há mais de 30 anos, foi reaberto. A tia de Fabiana, Marli, que morreu de Covid há 2 meses, teria revelado um segredo à beira da morte, como mostra esse áudio divulgado nas redes sociais. A filha do Afonso morreu faz 3 dias. E antes de morrer, ela contou a verdade no hospital. Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Desde então, a base do Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, onde Marco Aurélio teria desaparecido, virou um sítio de investigação para os peritos da Polícia Científica. A gente veio aqui com o detector de metal e o GeoScan para delimitar mais precisamente a área, né? Então a gente passou na casa, apitou, demonstrou alguns sinais. Uma casinha simples em meio à Mata Atlântica. Um cantinho onde seu Afonso Xavier e Dona Maria José criaram 5 dos 10 filhos que tiveram. Um lugar que virou referência para os aventureiros que adoram escalar o Pico dos Marins. Uma casa que virou base para mais de 300 policiais civis, militares e voluntários que buscavam por Marco Aurélio. E hoje, essa casa está sendo escavada, porque há suspeita de que o corpo de Marco Aurélio possa estar debaixo desse solo. Pelo menos é o que divulga o áudio mostrado com exclusividade pelo Domingo Espetacular. A polícia está lá dentro, vendo se isso é realmente verdade. 2 semanas atrás, o Domingo Espetacular levou um caçador de metais para verificar se havia algo debaixo da antiga cama de seu Afonso. Tudo graças ao áudio que o servente de pedreiro Rondinelli Fortes mandou para a mãe e que se espalhou pelas redes sociais. A filha do Afonso morreu faz 3 dias. E antes de morrer, ela contou a verdade no hospital. Ela falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Chega então um momento que pode finalmente revelar o paradeiro do jovem escoteiro. Dia 26 de julho, segunda-feira, 10h40 da manhã, a perícia técnica chega aqui à base dos Marins. Peritos criminais do Vale do Paraíba conversam sobre como será feita a investigação dentro da casa suspeita de guardar a principal prova de um possível crime.
1h05 da tarde, 2 equipamentos juntam-se à equipe. Detectores de metais e esse aparelho conhecido como georradar, um ultrassom do solo. Num terreno como este, o georradar consegue rastrear com segurança até 5 metros de profundidade. O georradar basicamente ele funciona com ondas eletromagnéticas que ele procura diferentes tipos de sinais debaixo da terra. Ou seja, pode ter metal, mas no caso aqui, se tivesse alguma ossada, alguma caixa, alguma roupa diferente enterrada, a gente poderia ter um sinal diferente aqui e delimitar essa área. Uma das linhas de investigação trabalha com a possibilidade de João Carlos, que era filho de seu Afonso, ter matado Marco Aurélio quando o jovem escoteiro chegou à base dos Marins para pedir ajuda. João tinha problemas mentais e tomava remédio controlado. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e no quarto que ele dormia. E passou um tempão dormindo em cima lá do Marco Aurélio. Quinta-feira, 29 de julho. 10h40 da manhã, várias viaturas da Polícia Civil chegam até a base dos Marins. Hora de checar o que tem e o que não tem debaixo daquele chão. Antiga casinha do seu Afonso. O delegado responsável pelo caso chega acompanhado de peritos, cães farejadores especializados em ossos, policiais civis, médico legista e funcionários da prefeitura da cidade de Piquete, que vão escavar a casa. Os pontos demarcados são checados novamente. Os sinais de metais permanecem fortes. Marco Aurélio estava com um uniforme de escoteiro quando sumiu. Esse cinto é idêntico ao cinto utilizado pelo Marco Aurélio quando ele desapareceu. Então o que vai acontecer? O georradar que foi trazido para cá, ele tem a capacidade de identificar o tipo de metal que está aqui para ver se encontra esse metal lá na casa. Vamos lá, vamos ver o trabalho da polícia, que começa a se intensificar a partir de agora. E ele diferencia para você. Rubens é o engenheiro encarregado de operar o detetive das profundezas, o ultrassom do solo. O cinto de escoteiro, você chegou a ver, né? Isso, era mais ou menos isso que a gente estava em busca. A gente estava em busca mais dele porque o sinal do osso, por exemplo, em si, ele não ia dar pra gente aqui. Mas o sinal de metal a gente achou sim. E é proporcional, mais ou menos? É mais ou menos proporcional, porque era um sinal pequeno. E o cinto é pequeno também. Hora de iniciar a escavação. Mais de 4 horas de trabalho. Vários carrinhos de terra retirados. Cães farejadores em ação. Mas uma pergunta fica no ar. Doutor, depois de 36 anos, é possível encontrar um esqueleto por completo ou ele se desfaz ao longo de quase 4 décadas? Ah, não. Após 4 décadas, dificilmente se encontrará todo o corpo, né? Principalmente a parte esquelética, né? O osso se desfaz porque ele é composto de cálcio, né? Encontraria só ou dentes, arcada dentária, né? Essas fotos mostram como ficaram os buracos escavados dentro da casa. Um dia inteiro de buscas e nada foi encontrado. Os sinais de metais podem ser do próprio terreno, segundo os peritos. Para o delegado, falta verificar uma área aberta e bem mais ampla, conhecida como vassoural. Nós procuramos aqui praticamente, em suma, 2 ossadas eventualmente. Se as 2 forem encontradas aqui, acho que aí perde a razão de ser de se pesquisar ali. Mas não posso descartar, vamos ver. A segunda ossada procurada pela polícia seria a de João Carlos, filho de seu Afonso, suspeito de ter assassinado Marco Aurélio e que desapareceu 4 anos depois do sumiço do escoteiro. Fabiana é sobrinha de João Carlos. Ela acredita que o tio jamais mataria Marco Aurélio, mas não põe a mão no fogo pelo avô, o seu Afonso. Eles nunca se deram bem. E ele sumiu, ninguém acha. Uma pessoa que some assim, ninguém acha. O mistério continua e as perguntas também. Existe relação entre o desaparecimento de Marco Aurélio e o sumiço de João?
Será que as revelações feitas por Marli no leito de morte são mesmo verdadeiras? Por que as filhas do seu Afonso, Helena e Marlene, teriam cavado as terras aos pés da montanha 2 anos atrás? Seu Ivo Simon, pai de Marco Aurélio, está feliz com a reabertura do inquérito que investiga o paradeiro do filho. Mas para ele, a retomada da investigação é angustiante. Essas buscas que ainda vão ser feitas lá prolongam a minha agonia. Porque não se sabe se elas serão daqui uma semana, daqui a 15 dias, que depende da disponibilidade dos peritos. E a gente fica assim, eu fico naquela... E agora? Na casa não foi nada achado. E se achar lá? Se achar lá, é um capítulo que termina. Mas enquanto isso, o pai mantém uma esperança que vive nele há 36 longos anos. Que eu vou continuar lutando até o dia que eu morrer. Acho que se o dia que eu morrer eu vou chegar para Deus, Deus me ajuda naquela busca que eu não consegui terminar lá na terra. Me diga o que aconteceu. Me diga o que aconteceu.